Você já se perguntou por que, às vezes, ser inteligente parece mais uma maldição do que uma bênção? Por que as mentes mais brilhantes frequentemente terminam sozinhas, enquanto pessoas com intelecto mediano parecem prosperar socialmente? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais brutais e sinceros da história, desvendou esse enigma há quase 2 séculos. Ele argumentava que a inteligência age como um espelho, refletindo as limitações alheias, e as pessoas raramente perdoam quem as força a encarar verdades que preferem ignorar. Muitos acham que a solidão das mentes brilhantes é mera coincidência ou fruto de uma suposta falta de habilidades sociais, mas Schopenhauer enxergou algo mais profundo, um padrão universal, repetido em todas as culturas e épocas. Ele observou que, mesmo em silêncio, uma pessoa inteligente pode causar desconforto simplesmente pela sua presença. É como segurar um espelho diante de alguém, revelando imperfeições que preferem não ver. Pense bem, celebramos quase todos os tipos de superioridade, riqueza, beleza, força física, e as admiramos abertamente. Mas a inteligência superior? Ela desperta algo diferente, um ressentimento sutil, um tipo de aversão que a maioria nem admite sentir. Por que isso acontece? E por que Schopenhauer viu nisso um lado obscuro da natureza humana que importa tanto hoje quanto no século XIX? Nascido em 1788 na Alemanha, Schopenhauer não era um filósofo isolado da realidade. Ele viveu intensamente as dinâmicas que analisava. Em seus anos como professor, agendou suas aulas no mesmo horário das de Hegel, a quem considerava uma fraude. Enquanto Hegel atraía multidões, Schopenhauer lecionava para salas vazias. Em vez de se amargurar, ele ficou fascinado. Por que as pessoas preferem verdades confortáveis a realidades incômodas? Ele começou a observar a relação entre inteligência e exclusão social, não só nas universidades, mas em todos os ambientes. O padrão se repetia. Quanto mais brilhante uma pessoa, mais os outros encontravam formas sutis de excluí-la, não por arrogância ou grosseria, mas porque a mera presença dessa pessoa fazia os outros se sentirem menores. Com sua herança garantindo uma vida modesta, Schopenhauer teve a liberdade de analisar a sociedade sem precisar de sua aprovação. Ele notou como grupos se formavam, quem era incluído, quem era afastado, e descobriu que esses padrões não eram bonitos, mas consistentes. Hoje, a ciência moderna confirma o que ele percebeu com pura intuição. Estudos sociais recentes mostram como a inteligência, mesmo admirada, desperta desconforto e exclusão. A psicologia revela evidências fascinantes sobre por que pessoas inteligentes enfrentam rejeição social. Estudos no campo da psicologia têm demonstrado descobertas intrigantes sobre a relação entre inteligência e interação social. Pesquisas com imagens cerebrais revelam algo notável. Quando as pessoas se sentem intelectualmente inferiores, os mesmos caminhos neurais associados à dor física são ativados. Não é apenas uma figura de linguagem quando alguém afirma que a inteligência fere o ego. Essa sensação literalmente desencadeia respostas de dor no cérebro. Um estudo de 2021 identificou que a exposição à inteligência superior ativa o sistema de detecção de ameaças do cérebro. A amígdala, conhecida como o sistema de alarme cerebral, é ativada quando encontramos alguém significativamente mais inteligente. Essa reação é semelhante à que temos diante de ameaças físicas, o que explica por que ela parece tão instintiva e difícil de controlar. Pesquisadores de Stanford descobriram algo ainda mais interessante. Essa resposta é intensificada em ambientes de grupo. Quando uma pessoa está sozinha com alguém mais inteligente, a sensação de ameaça é mínima. No entanto, ao adicionar mais pessoas à situação, a reação se amplifica consideravelmente. Isso sugere que nossos cérebros são programados para proteger nosso status social mais do que nossa autoimagem privada. Mas essa resposta instintiva não é a história completa. Schopenhauer trouxe reflexões profundas sobre como processamos conscientemente essas reações inconscientes. Ele revelou que a inteligência não é rejeitada de forma aleatória.
Ela desencadeia algo profundo na psicologia humana, algo que a maioria das pessoas sequer admite a si mesma. Quando alguém mais inteligente entra em uma conversa, as demais pessoas tendem a se comparar inconscientemente a ela, não porque querem, mas porque é quase inevitável. É como colocar um atleta profissional em um jogo casual de futebol. De repente, todos percebem suas limitações. Schopenhauer observou que, em vez de admitir sentimentos de inferioridade, as pessoas frequentemente projetam seus desconfortos no indivíduo inteligente. Elas não dizem, essa pessoa me faz sentir inferior. Ao contrário, presumem que a pessoa inteligente as despreza, mesmo que ela não tenha dito ou feito nada para sugerir isso. Curiosamente, quanto mais inteligente uma pessoa é, menos provável é que ela realmente julgue os outros. No entanto, isso não importa. A simples presença dela serve como um espelho, refletindo as inseguranças dos demais. É por isso que comentários como "ele acha que é tão inteligente" são comuns, mesmo em relação a pessoas que nunca se vangloriaram de sua inteligência. Schopenhauer também destacou algo fascinante sobre como a inteligência é percebida de maneira diferente em homens e mulheres. Ambos enfrentam rejeição social devido à inteligência, mas a dinâmica varia. Homens inteligentes frequentemente encontram confronto direto ou exclusão sutil, enquanto mulheres inteligentes enfrentam um dilema duplo. Além de serem rejeitadas por sua inteligência, elas desafiam as expectativas sociais sobre como as mulheres deveriam se comportar. Ele notou que a sociedade tende a forçar mulheres inteligentes a escolher entre ser amadas e respeitadas. Enquanto a beleza feminina é amplamente celebrada, a inteligência muitas vezes desperta reações opostas. Mulheres que combinam beleza e inteligência frequentemente enfrentam mais isolamento social do que se tivessem apenas uma dessas qualidades. A beleza pode atrair atenção superficial, mas a inteligência frequentemente cria um distanciamento. Essas descobertas revelam como a interação entre inteligência, insegurança e dinâmica social é complexa, explicando por que pessoas altamente inteligentes podem, paradoxalmente, enfrentar rejeição. Pesquisas recentes confirmam isso. Estudos revelam que mulheres inteligentes frequentemente minimizam suas habilidades em ambientes sociais, algo que seus colegas homens sentem menos pressão para fazer. Elas enfrentam mais o que psicólogos chamam de compensação de competência e simpatia. Quanto mais competentes parecem, menos simpáticas são vistas por homens e mulheres. Não é curioso como a pessoa mais popular em um grupo raramente é a mais inteligente? Schopenhauer explicou por que a mediocridade deixa as pessoas confortáveis. É como um cobertor que diz, não se preocupe, você está bem, pois é normal. Mentes medianas têm um poder social especial, não desafiam a autoimagem de ninguém, não fazem os outros se questionarem. Ao contrário, fazem todos se sentirem confortáveis com seu próprio pensamento. Pense nas conversas na maioria das reuniões sociais. Limitam-se a tópicos simples, piadas óbvias e observações básicas. Manter as coisas superficiais mantém todos à vontade. No momento em que surge uma ideia mais complexa, o ambiente muda, ficando tenso. Vi isso em todos os campos. Artistas medíocres tiveram mais exposições que brilhantes. Escritores medianos venderam mais livros que os profundos. Não porque as pessoas não percebam a diferença, mas porque a mediocridade não as faz sentir inadequadas. Agora deixe-me mostrar como esse padrão persiste no mundo moderno e por que pode estar ainda mais forte. Observe seu local de trabalho ou redes sociais. Os insights de Schopenhauer se revelam de forma atual. O colega brilhante que evita os almoços, as postagens reflexivas ignoradas enquanto memes simples se tornam virais, tudo reflete o padrão identificado há séculos. Nas empresas, demos novos nomes. Falamos de cultura adequada ou inteligência emocional. Claro, isso importa, mas com que frequência não é apenas uma forma de evitar desconforto intelectual? Mesmo em empresas de tecnologia que valorizam inteligência, os mais bem-sucedidos geralmente não são os mais brilhantes, mas os que fazem os outros se sentirem inteligentes. Redes sociais tornam isso mais claro. Ideias profundas são ignoradas enquanto opiniões simples viralizam. Por quê?
Porque a profundidade faz pensar, e pensar causa desconforto. É mais fácil compartilhar algo simples e popular do que uma verdade complexa que levanta dúvidas. Até na educação vemos isso. Escolas afirmam valorizar inteligência, mas o que realmente é recompensado? Não os pensadores mais originais, mas aqueles que simplificam ideias para a inclusão geral. Eis o paradoxo: a sociedade precisa de inteligência, mas resiste ativamente a ela. Schopenhauer chamou isso de o paradoxo social final. Celebramos gênios apenas após a morte. Newton, Einstein e Marie Curie são reverenciados hoje, mas em vida enfrentaram rejeição. Newton era conhecido por sua solidão. Einstein foi chamado de tolo por professores. Curie foi descartada pelo establishment científico. Esse paradoxo está em toda parte. Empresas dizem querer inovadores, mas rejeitam ideias disruptivas. Universidades buscam mentes brilhantes, mas premiam conformidade. A sociedade precisa de progresso, mas resiste às pessoas que o criam. Schopenhauer explicou que a inteligência é um poder que não pode ser controlado. Riqueza pode ser regulada, força física limitada, beleza gerida, mas não se controla o que uma mente inteligente pode pensar ou criar. Compreender isso não significa aceitar isolamento social. Schopenhauer não apontou apenas problemas, deu-nos um mapa. Primeiro, entenda que sua inteligência não é um erro. A reação alheia não é pessoal, mas social. Guarde suas ideias mais complexas para pessoas e situações onde serão valorizadas. Não se trata de parecer menos inteligente, mas de escolher seus momentos com sabedoria. Ache sua tribo. Schopenhauer notou que pessoas muito inteligentes tendem a formar pequenos grupos unidos. Hoje, com a internet, é mais fácil do que nunca se conectar com mentes semelhantes. Você não precisa que todos te entendam, apenas o suficiente das pessoas certas. Alguns dos intelectuais mais bem-sucedidos da história encontraram maneiras de preencher essa lacuna entre inteligência e aceitação social. Eles criaram estratégias específicas das quais podemos aprender. Veja Richard Feynman, o físico brilhante. Tornou-se famoso não apenas por sua genialidade, mas por sua habilidade de comunicar ideias complexas de forma acessível sem simplificá-las. Ele usava linguagem clara e exemplos relacionáveis, tornando sua inteligência convidativa, não ameaçadora. Ada Lovelace, frequentemente chamada de a primeira programadora, criou o que chamava de laboratórios sociais. Encontros onde pessoas inteligentes podiam trocar ideias livremente e fazer com que todos se sentissem bem-vindos a participar e aprender. Ela mostrou que inteligência não precisa ser isolante se você criar o ambiente certo. Até mesmo Benjamin Franklin, apesar de seu grande intelecto, se apresentava como aprendiz constante, em vez de uma autoridade. Ele compartilhava ideias em forma de perguntas ou sugestões, tornando sua inteligência uma jornada compartilhada, não uma posição superior. Agora veja como tudo isso se conecta para transformar sua abordagem social. Ser inteligente não significa que você está fadado à solidão. Schopenhauer não dizia isso para nos fazer sentir sem esperança, mas para ajudar a lidar melhor com a realidade. Pense em grandes mentes. Darwin passou anos isolado desenvolvendo suas ideias. Einstein trabalhou em um escritório de patentes, longe da academia. Marie Curie enfrentou resistência constante. Ainda assim, todos eles encontraram uma forma de causar impacto e, mais importante, de encontrar realização. A chave não é esconder sua inteligência ou fingir ser algo que não é. É entender as dinâmicas sociais e trabalhar com elas, não contra elas. Às vezes, isso significa recuar. Outras, encontrar o público certo. Sempre significa ser fiel a si mesmo enquanto se engaja de forma inteligente com os outros. Lembre-se, só porque a sociedade muitas vezes resiste à inteligência, não significa que não precise dela. Cada avanço da humanidade veio de alguém que pensava diferente, enxergava mais fundo e ousava ser acima da média. Isso não vai mudar. Da próxima vez que sentir a reação social contra sua inteligência, lembre-se do que Schopenhauer ensinou. Você não está errado, apenas refletindo a verdade. Como os outros reagem a esse reflexo
não é sua responsabilidade. Compartilhe nos comentários como lidou com os desafios sociais de ser inteligente. E se quiser explorar mais insights das grandes mentes da história, clique no botão de inscrição. Estamos apenas começando.